Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar a pergunta 182 do Livro dos Espíritos. Lembrando que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. E temos aqui para estudar o material, temos Guilhermina. É muito bom estarmos juntos. Temos Edmilson. Paz e amor a todos, é o que precisamos, não é? O psicólogo do Topete. Você nunca mais trouxe seu filho aqui, né? Hã? Tem que trazer o outro. Não, tá. Para fazer arte com a gente. Graças a Deus, tá bem. E temos o Adalberto. Diz o poeta baiano, João: pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Exatamente. Muita paz. Dorival Caymmi, para ficar mais exato. Dorival. Eu vou pensar que sou eu, não sou poeta de nada. Não, mas a poesia é fundamental. Com certeza. Não é? Não fosse isso, não existiria. O primeiro livro do Chico Xavier não seria Parnaso Além do Mundo. É isso aí. Não é? Então, Guilhermina vai abrir o nosso trabalho de hoje. Bom, a pergunta 182. Kardec pergunta aos espíritos: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Uma pergunta bem objetiva e complexa. Se a gente pode conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos. Os espíritos respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Ou seja, não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. O que a gente pode... Interessante que isso os perturbaria tá grifado em grifo. E aí, o que a gente pode entender de uma maneira rápida? Eles, os espíritos evoluídos, que nos ajudam e que nos ajudam a caminhar, só poderia responder de acordo com o grau de adiantamento que nós nos encontramos. Ou seja, nós não poderíamos compreender outras informações além daquelas que nós poderíamos, de acordo com o nosso grau de adiantamento. Então, não adianta eles trazerem informações muito maiores, muito mais complexas, porque não compreenderíamos. E aí ele coloca de uma maneira bem objetiva. Ou seja, não podemos, ou seja, há um impedimento deles, não podemos revelar estas coisas, ou seja, o estado físico e moral dos diferentes mundos, não podemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreender. E isso, como ele coloca, isso nos perturbaria, isso traria prejuízos para nós, porque nós, primeiro, não compreenderíamos, segundo, ficaríamos tentando compreender de acordo com a nossa visão, com o nosso nível de evolução espiritual, e considerando que cada um tenha o seu, está num patamar X, nós estamos nesse mundo, viemos agora,
não por acaso, porque precisamos estar. Então, temos a oportunidade de cumprir essa etapa, fazer o nosso melhor, porque nos foi permitido vir aqui. Então, a informação que Kardec perguntou lá em cima, os espíritos dizem, e de uma maneira bem clara, que a gente tem as respostas de acordo com a nossa forma de ser e estar. Na medida em que evoluirmos, podemos ter informações mais... É a mesma coisa que você for pegar uma criança que está aprendendo a escrever agora, vai tentar uma fórmula física avançada. Explica como é que faz uma forma de física avançada para uma criança que está aprendendo a ler agora. Tem uma situação em memória de um toxicômano. Tem um professor que nos entra exatamente pegando esse gancho seu aí. Diz Joaquim: não se pode exigir de um futuro engenheiro que faça os cálculos estruturais de uma edificação quando ainda estiver cursando na escola primária. Mas é isso. Assim somos todos nós, todos caminhando rumo à perfeição. Os espíritos foram bem objetivos nessa resposta, e depois nós vamos estudando os comentários, que nós, de acordo, só podemos aprender as informações de acordo com o nosso grau de adiantamento moral que nós estamos. Quando ele diz vós, todos os que estamos encarnados, medicina, né? Todos estamos encarnados na Terra, e ele diz que não podem revelar essas coisas porque nós não estamos em condição de compreendê-las, e isso nos seria prejudicial, porque nos perturbaria e tiraria o foco. É interessante, como eu comentei, na medicina, mas em qualquer área do intelecto, né, nós podemos encaixar essa informação, porque um estudante do primeiro ano de medicina, né, mesmo que esteja lá para estudar cirurgia, talvez ele não saiba nem pegar o bisturi. E aí eu queria só terminar o meu raciocínio aqui. Não é só isso. Qualquer aprendizado, seja ele prático ou teórico, ele tem que ter uma base. Sim. Exatamente. Sim. Não precisa muito. Nós temos do outro lado do estúdio o Léo, que é o nosso técnico de hoje. Eu não sei mexer nos equipamentos que ele tem lá. Bagunça. Faça a menor ideia. Vai ser um caos. Faça a menor ideia. Então, cada um vai fazendo aquilo que lhe é próprio. E existe uma coisa: todo trabalho tem um valor enorme. Sim. Se a gente parar e pensar, por exemplo, uma faxineira de hospital que trabalha num pronto-socorro, ela pode não conhecer microbiologia, mas ela sabe muito bem onde ela vai mexer para não se contaminar. E como mexer. Exatamente. Eu não esqueço o episódio em que um temporal atingiu o Rio de Janeiro de uma maneira muito violenta e a equipe da noite da limpeza não conseguiu chegar. E isso, o pessoal que estava do dia, que era morador daqui da ilha, o próprio chefe de equipe pediu uma ajuda para eles, só que era metade da equipe. Não dava vazão. Quando nós vimos, por volta das 8, 9 da noite, nós estávamos chafurdando em vômito, sangue, sujeira. E pronto-socorro, numa noite de sábado, você tem pessoal embriagado e... De tudo um pouquinho. Tudo e isso há muitos anos atrás, que as coisas eram bem mais difíceis. Aí, então, o chefe de equipe entrou em contato com a chefe da limpeza, que acionou um grupo de moradores da ilha, de funcionários moradores da ilha. Da ilha do governador, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, hospital da ilha do governador. E
o chefe de equipe mandou a ambulância buscar o pessoal na casa de cada um. Pelo menos o compartimento traseiro da ambulância cabia o pessoal todo. E aí, rapidinho, eles limparam tudo direitinho, tal. E deu para nós trabalharmos. Por que você mesmo não foi pegar o esfregão, não foi limpar? Eu não posso. Se eu mexer no esfregão, eu vou me contaminar. Se eu for fazer uma sutura de um paciente depois de mexer no esfregão, ele vai ser contaminado e pode morrer. Então o problema não é porque você não sabia, não podia, porque não sabia. Não. Para não se contaminar. Porque o colega lá sabia o que fazer. Sabia o que fazer porque ele aprendeu o básico. Exatamente. A limpeza tem que ser feita com tais e tais ferramentas, e essas ferramentas não podem invadir determinados espaços sob pena de contaminar o ambiente mais ainda. Exatamente. É uma metodologia que parece complexa, mas você tem que fazer o seguinte: quando se trata de uma limpeza que tem que ser total, você tem que pegar a maca junto com a equipe de saúde, removê-la, trazê-la para um lugar aonde não esteja contaminado. A equipe de limpeza vai, limpa, descontamina, aí sim você pode voltar com a maca para o lugar. Isso tudo aqui, né? Aqui no nosso mundo, no nosso mundinho. Porque os espíritos nobres estão, então, né, não podemos revelar essas coisas a todos. Sim, porque a gente não sabe. E o que eu queria só terminar é exatamente isso. Por essa resposta e por tudo aquilo que a gente está discutindo até agora, o que nos compete tentar nos melhorar cada vez mais para que nós possamos ter condição de compreender cada vez mais as informações que os espíritos têm para nos informar, e só vamos conseguir fazer isso usando o nosso livre-arbítrio em prol da nossa evolução espiritual. E entendendo quais são os nossos limites. Exatamente. Somos todos, então, dependentes. Vamos escutar nossa vinheta, então. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, dando sequência, nós vamos ter os comentários de Kardec, as respostas dos Espíritos. Tá? Primeiro parágrafo é seu, Adalberto. Eu acho interessante que mudou tudo. Eu seria o último, agora eu sou o primeiro. Os últimos seriam os primeiros. Tá tudo certo. Enfim, ai de nós se não estudarmos, né? Então estuda aí, pessoal, estuda aí, que o João pega a gente com a calça no joelho. Então diz o professor Allan Kardec aqui no seu comentário: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual, ou seja, quintessenciado. A matéria é menos densa, ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. O espírito é mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. Então, estamos muito longe, né? Estamos ainda necessitados de muitas encarnações físicas aqui ou em outro plano, em outro planeta, enfim. E permaneceremos, então, mendigos da migalha do amor de Jesus, né? Se não, estaríamos como? Não fosse
esse amor incondicional, né, que nós, penso eu, não sabemos ainda condicionar ou condicional desse amor que Jesus tem por nós. E aí, né, interessante que ele nos diz aqui que a gente, né, a matéria é menos densa, ele já não se arrasta. Eu pensava que eu andava, João. Eu pensava que eu andava. Edmilson, eu pensava que eu andava. Ó, Não. crente que tô abafando, hein? Me arrasto. Tenta levantar voo. Tô lascado. Não, nem de asa delta, mano. Tô fora. Então, Né? Com 96 quilos, vai facilitar porque eu não tenho cabelo, mas mesmo assim não tem jeito. Então é preciso que a gente pare para pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu posso isso, né? Sabe com quem está falando? Tem gente que tem essa mania. Sabe, somos todos dependentes um do outro. Quem transporta a camisa, a roupa que a gente veste? Quem confecciona essa camisa, essa calça, essa bermuda que a gente veste? Quem faz os óculos, né, que a gente usa para poder fazer a leitura corretamente? Aqui somos quatro que estamos aqui gravando esse programa dependentes do óculos, né? Somos deficientes visuais, se não fosse o óculos. Enfim, quem então está lá na confecção, na fábrica, confeccionando aquele tecido? Quem transporta o alimento que você come? Quem limpa o peixe? Quem faz o pão que você come? E somos todos, então, dependentes um do outro. E a gente ainda fica com esse sentimento mesquinho do orgulho. Se achando bambambam do negócio. Então, vamos parar de, né, a partir de mim, né? Eu não sou ninguém para aconselhar e direcionar ninguém a nada, mas a partir de mim mesmo, eu fico falando por mim mesmo uma frase de um poeta conhecido aqui no Rio de Janeiro, talvez até no Brasil. Ele diz o seguinte: passarinho que acorda à tarde só come fruta verde. Então, vou ficar esperando, tem que acordar cedo, acorda, levanta, vai à luta. Emmanuel diz que mesmo que os pés estejam sangrando, vai em frente. Joana de Anjos nos incentiva a botar o corpo para frente, mesmo que seja só o tronco, mas vai à luta. O chão está sujo, pega a vassoura para varrer. Pô. Enfim, cabe então a nós nos purificarmos, para então deixarmos de nos arrastar por aí. É a maneira que eu estou enxergando esse primeiro parágrafo aqui do comentário do professor Rivaio. Exatamente isso. Então agora, o segundo parágrafo é do Edmilson. Dando sequência, o segundo parágrafo se refere ao seguinte: a purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Encaram-na de frente, sem temor, e como simples transformação. Os espíritos, eles nos dizem que, para o progresso espiritual, é mais importante um gesto de amor do que uma grande descoberta científica. Porque, verdadeiramente, o que eleva o espírito não é necessariamente o conhecimento. Sem dúvida, o conhecimento ele faz parte. Claro, lógico. Não é? Porque haveria uma grande incoerência e até insensatez. Um espírito atingir um grau de evolução sem dominar as ciências. Então, conhecimento e amor caminham de mãos dadas. O Emmanuel, em uma de suas obras, ele fala que
a evolução, ele faz uma comparação do espírito como um pássaro. E ele fala que em uma das asas é representada simbolicamente pelo conhecimento, pela inteligência e o intelecto, enquanto que a outra asa ela é representada pelo campo emocional e afetivo, o amor, no caso. Um pássaro que tem uma asa cuja envergadura é maior que a outra, ele não vai conseguir voar em linha reta. Uhum. Então é necessário, faz-se necessário que as duas asas estejam de conformidade para que o voo desse pássaro espiritual seja em linha reta. E o Cristo nos disse, né, vós sois deuses. E o próprio Emmanuel, no incentivo, né, ele fala que nós temos o hábito de estar pedindo o tempo todo, pedindo. Ele disse que nós também temos a capacidade de abençoar. E aí ele vai mais além. Uma mãe que se encontra em estado de angústia, de desespero, a oração dela é muito mais forte do que qualquer espírito superior diante do filho dela atormentado e angustiado. Enfermo. Diante de um filho enfermo. Tem um exemplo disso numa das obras do André Luiz, em que uma mãe se encontrava num casebre, a quilômetros de qualquer tipo de civilização. O filho dela estava completamente doente, prestes a desencarnar, conforme a avaliação dos médicos espirituais. André Luiz, na condição de médico, ele mesmo fala que ele iria desencarnar em poucas horas. E aquela mãe, pressentindo o que estava ocorrendo, ela faz uma prece. E aí, naturalmente, ela é intuída a dar um copo de água para o filho. Naturalmente, aquela água já estava sendo fluidificada, mais pela oração dela do que pelos espíritos elevados que ali foram trazidos pela oração dela. E aí ela é intuída a dar água para o filho, que já estava realmente em processo de desencarne, e ele, após beber água, ele adormece profundamente. E o tratamento dele prossegue no plano astral quando ele se desdobra. E aí André Luiz vai, abre aspas, né, e fala assim: ricos. Ele se dirige aos potentados da terra. Nenhuma condição financeira de vocês, nesse momento, surtiria o efeito que a prece dessa mãe fez. Então, fica a lição para todos nós. É isso aí. Não é? Espíritos convalescentes que nós somos, também temos essa capacidade de abençoar. Sim. E o Emmanuel, acertadamente, ele nos fala também: vós sois deuses, como nos ensinou Jesus. Também tendes a capacidade de abençoar. Sim. Fica. E aí, terminando aqui, a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é perfeitamente racional, isso é lógico. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada mundo. Aí veio um negócio interessante. Quanto menos material o corpo, ou seja, quanto mais espiritualizado o espírito for, quanto menos necessidade da matéria ele tiver, quanto menos material o corpo, menos sujeitos às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. Ou seja, quanto menos material o corpo, aí raciocinando, menos necessidade de ter doenças, até porque as situações serão diferentes, a desorganização ocorre menos. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. Ou seja, os sentimentos agudos que nos consomem não são necessários, porque os espíritos, nós aprendemos que não são necessários. É essa ainda uma graça da providência que dessa forma quer abreviar os sofrimentos. Ou seja, na medida que a gente for se despindo da nossa materialidade, das nossas necessidades, muitas aspas em necessidades, das nossas necessidades, das nossas mazelas interiores, dos nossos defeitos de inferioridade, a gente vai se purificando, a nossa matéria vai se purificando e a gente vai ficar cada vez
menos necessário de coisas que para nós hoje são indispensáveis. São necessárias. E aí vai essa ainda uma graça da providência que quer nos abreviar os sofrimentos. Ou seja, não quer ter. Reflitamos a respeito, porque a evolução é a libertação. Exatamente, só depende de nós. Só depende de nós. Que reflitamos a respeito, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que, graças a Deus, possamos aproveitar o tempo de maneira adequada para poder cada dia mais rapidamente atingir o nosso objetivo da evolução espiritual que nos levará à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em princípio, Kardec aqui cita algumas passagens dos evangelhos para embasar o estudo do capítulo. Ele começa com um texto que está em Mateus, capítulo 16, e Marcos, capítulo 8. Diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, que não for a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A outra passagem é do Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz o seguinte: o tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha muita vontade de vê-lo. Terceiro item também é uma passagem dos evangelhos de Mateus, capítulo 17, e Marcos, capítulo 9. É após a transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio
e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Então aqui são 3 passagens dos evangelhos nas quais Kardec se embasa para que nós tomemos conhecimento desse ponto da reencarnação. Então, no item subsequente, o item 4º, há o comentário dele sobre essa diferença entre a ressurreição e reencarnação. Porque ele diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, porém, e como muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já estava morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado e não ressuscitado. É importante realmente que Kardec nos traga logo no começo do capítulo essa ilustração, porque há algumas religiões que entendem o que é ressurreição, mas não aceitam a reencarnação. E realmente há uma diferença muito grande. A ressurreição, como Kardec dá o exemplo aqui de Lázaro, que supostamente tinha morrido, ressuscitado por Jesus, continua a vida com o corpo que já tinha. Então, é uma ressurreição, o ressurgimento daquele homem em corpo e alma completo. Da mesma forma, nós temos que olhar a reencarnação, mas sob um ângulo um pouco diferente, porque no nosso conceito, a reencarnação é o ressurgimento de um homem só na sua alma, com um corpo novo. Então, quando eles diziam, o povo dizia que João Batista era Elias reencarnado, ou seja, o espírito, a alma de Elias encarnou novamente, daí nasceu João Batista, que foi visto criança, cresceu junto com todos eles. Então era um corpo novo, mas eles achavam que aquele ali era o mesmo Elias, ou seja, era a alma de Elias, era o espírito de Elias que havia reencarnado. Então há essa grande separação de conceitos entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição é um ressurgimento. A pessoa surge novamente. Pode-se aplicar esse conceito a Jesus, que após ter sido morto, crucificado, colocado lá na gruta sepulcral, ele ressurgiu para apresentando-se aos seus discípulos novamente. Mas ali, com a mesma figura e do mesmo modo que eles o conheciam adulto. A diferença está em relação ao caso de Lázaro, porque Jesus não apareceu num corpo físico. Nós sabemos que aquele não era o corpo físico que tinha sido destruído lá, naquele processo de morte. Mas era um ressurgimento do próprio Jesus
como se estivesse dando continuidade à sua existência da época. É diferente do conceito de reencarnação. Que reencarnação é entrar na carne novamente. Saiu da carne quando morreu. Encarnou novamente quando voltou à nova vida no ventre da mãe. Então, esses conceitos são bem distintos. Nós não podemos confundir um com o outro, porque isso não permitiria que nós entendêssemos na realidade tudo aquilo em que o Espiritismo se baseia para justificar o processo que o Espiritismo propõe, que é da consolação para essa nossa vida atual, cheia de problemas, nos explicando a origem desses problemas, nos mostrando que esses problemas vêm de longe, e o que nós estamos passando hoje são consequências desses atos praticados no passado, em outras existências. Então, esse conceito de reencarnação dá margem com que o Espiritismo nos console a respeito do que está acontecendo hoje. Ele dá uma explicação para nós. É bom, está passando por todas essas agruras, essas aflições, mas isso tem um motivo, tem uma explicação, tem um sentido. Então, isso facilita que nós, ao entender este processo, nos consolemos e fiquemos resignados com a sorte que está nos cabendo. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo nos dá esperanças quanto ao futuro, porque nos diz, olha, vocês, ao terminar essa existência, no futuro vocês vão ter outras existências. Então, tudo aquilo que vocês estiverem agora fazendo vai ter consequências no futuro. Então, se vocês não estão gostando do que estão passando agora, que é a consequência que vocês fizeram no passado, tomem cuidado agora com o que estão fazendo, para que não venham consequências danosas no futuro. Então nós temos, a partir destas informações com relação à reencarnação, nós temos uma visão ampla da nossa vida, desde o passado mais remoto até o futuro mais infinito. Sendo que o passado nós não temos como modificá-lo mais. Só temos que colher os frutos do que plantamos. Mas o futuro, nós podemos conduzir o nosso futuro, porque nós estamos plantando agora. Então é só nós plantarmos coisas boas, de que nós gostamos, para que colhamos os frutos dessas coisas boas no futuro. Então o Espiritismo trabalha com essas duas frentes, nos consolando agora, nesse momento, a respeito das coisas que estamos passando, tudo de que nós não gostamos, sofrimento todo, mostrando a nós que isso tem uma causa antiga e que nós somos os responsáveis, e dizendo, olha, você agora está passando por isso e com certeza não quer passar de novo isso no futuro. Então acautele-se, veja bem o que você pode ter feito no passado que justifica isso agora. Então você, não querendo que esse agora se repita no futuro, evite fazer o que você fez no passado. Então está nas nossas mãos o controle do nosso bem-estar no futuro. Daí nós vamos nos remeter àquilo que nós falamos aqui no capítulo 2, quando nós tratamos no item 2 do capítulo 2 da vida futura. Porque Kardec diz lá taxativamente: esse dogma da vida futura pode ser considerado, portanto, como um ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado em um dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então a vida futura é um dogma, ou seja, é um conhecimento considerado como irremovível, imutável, sobre o qual nós temos que basear a nossa vida atual. Nós temos que estar focados na vida futura, trabalhar agora para a vida futura. É como se a gente, quando jovem, começa a trabalhar e juntar algum dinheiro pensando no futuro. A gente pode no futuro precisar de alguma coisa, então eu vou começar a amealhar agora, para que no futuro, caso eu venha precisar, eu tenha alguma coisa guardada para uma emergência. Agora, se eu gasto tudo agora, se aparecer uma emergência, eu não tenho. Então a ideia é mais ou menos esta: nós agora temos que cuidar do nosso futuro. E esse futuro
vai vir melhor conforme nós hoje estejamos agindo, plantando. Tudo aquilo que nós fizemos agora vai ter reflexo no futuro. Então, sabendo desta informação, penso eu, que a nossa vida torna-se menos desconfortável. Porque até que se nós estejamos focados no futuro, focados em fazer o bem agora para as vidas futuras, na realidade, todo o bem que fizemos agora vai ter resposta ainda nesta vida. Deus não vai esperar uma outra vida para lhe recompensar pelo bem que você esteja fazendo. Então, o bem que você faz agora pode, inclusive, diminuir muito das encrencas que temos que resolver agora. Porque aquele bem que deixamos fazer no passado, façamos agora. Porque ele vai nos trazer benefícios futuros, mas vai trazer benefícios atualmente, hoje. Porque vai eliminar muitas das coisas ruins que temos que colher. Porque nós estamos praticando o bem, então vai começando a diminuir, vamos dizer assim, a acidez, o amargor das frutas que estamos colhendo agora. Que nós estamos começando a botar na raiz dessa árvore que nós plantamos algum adubo que vai melhorar a qualidade do fruto. Para nós colhemos agora. Esse adubo é a prática do bem. Então, praticar o bem vai resolver o problema do futuro e outras vidas, com certeza. Mas a providência divina não espera chegar a outra vida para nos dar a recompensa. Não espera. Deus é misericordioso. Ele quer o nosso bem. Então, dizemos assim, o Antônio aprontou muito no passado e agora ele está pagando aquilo tudo que ele fez. Mas o Antônio agora resolveu mudar. Ele está começando a trabalhar no bem, pensando na vida futura dele melhor. Tudo bem, a vida futura dele é amanhã. Não é daqui a não sei quantos séculos. A vida futura dele começa amanhã. Começa daqui a meia hora, já é a vida futura. Então começa a mexer nesta existência ainda. Esse é o grande consolo que o Espiritismo traz para nós. É a grande esperança que o Espiritismo traz para nós. E isso está baseado nesse dogma maior ainda, que é o dogma da reencarnação. Com esse conhecimento, nós temos essa explicação que nos conforta, nos dá esperança. Ao passo que a ressurreição é difícil de entender que, eventualmente, no futuro, depois que eu tiver morrido e sido enterrado, meus restos todos terem sido consumidos pela natureza, eu ressurjo nesse corpo aqui, de novo, com a idade que eu tenho, de novo. Como é que eu vou voltar a viver? Mas quanto tempo? Não tem sentido. O sentido está em eu, Antônio, o espírito, a alma do Antônio, voltar num corpo novo, direitinho, zeradinho, tudo de acordo com todo o ferramental que eu possa usar para praticar o bem. É uma ideia muito mais lógica e com a qual nós devemos estar plenamente de acordo. Porque eu penso assim, no meu ponto de vista, para mim, me ajuda muito esse conhecimento. Esse conhecimento a respeito da reencarnação me ajuda muito a diminuir as minhas encrencas, compreendê-las, tentar resolvê-las agora e ajudando essa solução com a prática do bem. Vocês vão dizer, mas Antônio, então você é um santo, está praticando o bem o tempo todo? Não, porque eu não sou perfeito. É difícil praticar o bem. Praticar o bem não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Eu tenho dificuldades de praticar o bem. Muitas coisas, tentações, desconhecimento, ignorância, uma série de coisas que me atrapalham. Mas eu tenho que me esforçar a praticar o bem. Eu tenho que estar com isso na cabeça, eu tenho que praticar o bem. Mas Antônio, você não está conseguindo? Sim, mas eu estou me esforçando. É como se resolver entrar num curso de idiomas e aprender uma outra língua. Você tem que aprender inglês agora, imediatamente, porque você arruma um emprego nos Estados Unidos, você não sabe falar inglês. Você vai começar, vai tentar, vai errar, vai ter dificuldade, vai falar errado, a pronúncia errada, usar a gramática errada, você vai se virar para falar. Passado um tempo, você já está falando mais ou menos, se mudar para lá e começar a falar todo dia, acaba falando inglês, normalmente. E assim eu tenho que praticar o bem, é difícil no começo, é muito complicado, eu vou errar, vou deixar de fazer, a tentação vai mudar minha cabeça, meu pensamento, mas eu vou tentando.
E nesta vida ainda, o pouco que eu souber de inglês, o pouco que eu souber de prática do bem, já vai me trazer alguns benefícios. Porque o pouquinho de inglês que eu souber, eu posso chegar no lugar e dizer good morning, bom dia. Isso eu vou poder falar, pelo menos. A primeira coisa que você aprende. Hello, alô, isso eu vou aprender logo. É assim a prática do bem. Um pequeno bem que eu faça, mesmo com dificuldade, já vai me ajudar, já vai me abrir portas. E se eu fizer tudo isso com sorriso, com carinho, com delicadeza, melhor ainda. Falar um outro idioma errado, mas com carinho, com sorriso, ajuda. Praticar o bem, mesmo toscamente, como a gente pode praticar, mas com sorriso, com carinho, não é? Com afabilidade, vai ajudar muito. Ajuda muito. Porque praticar o bem de cara amarrado não está praticando o bem. Você está prestando um serviço e tal, mas o bem tem que ser praticado com sorriso, com delicadeza. E aí é que está a grande dificuldade nossa, né? Porque nós ainda estamos muito atrasados, somos muito ignorantes e acaba que nós atrapalhamos tudo, mas depois da enésima vez tentando, vai chegar um dia que nós vamos acertar. Agora, se eu nunca tentar agora, nunca vou acertar. Tem que começar a tentar agora a prática do bem. Vai errar, vai, mas um dia eu acerto. Mas se eu não começar nunca, esperar eu ser santo para praticar o bem, não vai praticar nunca, porque para eu ser santo, primeiro eu tenho que praticar o bem. E não é o contrário. Eu tenho que virar santo para praticar o bem. Não. Eu tenho que praticar o bem para virar santo depois. Aí quando eu for santo, vai ser fácil para mim praticar o bem. Vai ser uma coisa que já vai estar inata em mim, né? Como é o caso do Cristo, praticar o bem o tempo todo. Então nós temos esse objetivo, segui-lo como guia e modelo, temos que começar pela prática do bem. Por hora nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.